Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa videoaula, ao nosso curso de C Sharp. Na aula de hoje, nós iremos então ver mais um modifier de todos que nós estamos aprendendo até então. E vamos usar então esses conceitos de modifiers para representar um conhecimento que nós já vimos numa das primeiras aulas e que eu vou usar agora para reforçar esse conhecimento, que é a parte dos assemblies, né? Na realidade, nos perguntamos então o que é o assembly. Vou ser bem prático, vou abrir o help do Visual Studio e mostrar o conceito do que é um assembly, né? Então, procurando por assembly. Vamos lá. Conceito assembly são blocos de código construído do framework.NET, das aplicações dentro do framework.NET. Eles formam a unidade fundamental de deploy, o controle da versão, o reuso, a ativação do escopo e as permissões de segurança. O que é então, explicando o que é um assembly? É uma unidade, é a unidade de deploy. Você sabe o que é deploy? Deploy é um entregável, aquilo que você vai entregar para o cliente, a sua aplicação finalizada, pronta, compilada, enfim, ela faz parte desse processo de deployment, né? Que é justamente o entregável para o cliente, né? Quando você vai entregar uma aplicação para o cliente, então você tem que entregar um deploy. No .NET, esses deploys são divididos em assemblies também, né? Os assemblies é um bloco de código do nosso código construído, né, na verdade. Diz ainda, né? Uma assembly é uma coleção de tipos e recursos que foram construídas para trabalhar junto numa unidade lógica, formando uma unidade lógica de funcionalidade, né? Um assembly provém o Common Language Runtime, quer dizer, esse código que dentro do .NET a gente chama de semi-compilado, na linguagem popular, né, que na realidade é uma espécie de uma linguagem interpretada, que é esse Common Language Runtime. Então, o assembly justamente ela vem em forma de DLL, justamente para ser interpretado pelo framework.NET, né, pelo kernel do frame, que faz essa interpretação então do código que foi gerado. Ok? Existe uma série de particularidades dentro do assembly. O help é uma fonte maravilhosa para justamente se procurar as particularidades, né? Nós iremos ver algumas dessas, como você pode fazer versionamento, você pode fazer os manifestos, né, que na realidade são formas de atualização desses deployments. Então, é legal o aluno já ir dando uma olhada aqui no help para ir pesquisando como funcionam os assemblies. Eu vou mostrar uma aplicação simples e prática agora aqui nessa videoaula, para que vocês possam então começar com esse estudo de uma forma guiada, né? Vamos lá? Bem, vou criar um assembly então. Eu vou pensar no assembly como uma biblioteca de recursos. Tá, ok? Nós criamos então classes, nós criamos métodos, propriedades dentro dessas classes. Agora eu vou criar então uma biblioteca. O que é essa biblioteca? O que é esse assembly? É uma coleção dessas classes. Eu posso colocar todos esses recursos, essas classes, dentro de um assembly. Na realidade, quando eu crio um projeto e escolho do tipo Class Library, uma Class Library, que ele diz aqui que vai criar uma .dll, né? Um assembly, uma DLL. Então ele vai estar criando essa coleção de recursos, né? Este assembly que pode ser usado e chamado de outros programas, de outras fontes de recursos dentro do .NET. Vou representar nesse meu projeto, então, nessa minha assembly, uma coleção musical. Musical Collection. Ok? Vou criar, então, a Musical Collection. Ele vai criar, então, o meu projeto, né? E colocou uma Class 1 ali como default. Eu vou apagar essa Class 1 e vou criar minhas classes do zero, então, ok? Bem, verificando as propriedades desse meu projeto, você vai encontrar dentre o nome do assembly, né?
que então é o mesmo nome do meu projeto, como nós vimos na primeira ou segunda aula, não me recordo bem. Ok? Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora classes aqui dentro desse meu Musical Collection. Crio uma classe, vou chamá-la de Artist, representando o artista, né? Ok? Uma classe Artist. Vou colocar o atributo público a ela. E vou criar uma outra classe chamada de CD, ou seja, a obra do artista, né? O CD que o artista cria, né? Ok, apenas para representação, estou criando então essas classes. Posso colocar aqui uma propriedade, então vou colocar um field name aqui como privado, string name, e faço o refactor então, encapsulando o campo, conforme temos visto. Exaustivamente na aula eu repito cada vez mais isso para que os alunos usem essas metodologias, né? Até porque no momento que o aluno quiser criar a sua lógica de negócio dentro da propriedade, fica muito mais seguro, fica mais tranquilo e é fundamento da orientação objeto utilizar dessa forma. Ok? E em CD, eu posso, da mesma forma, colocar um título, fazer a mesma operação. Perfeito. O que eu posso fazer aqui? O que eu tenho de diferente para mostrar nessa aula de hoje? Eu vou criar um outro projeto dentro da minha solução, dentro da minha solution. Ok, um novo projeto. Chamado de criar uma console application. Chamá-la de main application. Uma aplicação principal, como se eu estivesse criando a minha aplicação principal do meu programa. Bem, essa minha aplicação principal, eu vou fazer uma referência à minha aplicação Musical Collection. Como se desta forma estarei usando, então, assim como eu utilizo a cláusula using para chamar esses outros assemblies, vou usar a cláusula using para chamar esse meu assembly Musical Collection. Apenas algo que eu tenho que fazer aqui é clicar com o botão direito em cima da main application e selecionar aqui Set at Startup Project. No momento que eu der o debug, ele vai então iniciar esse projeto e não o Musical Collection, que é o que estava como default porque foi criado primeiramente. Ok? Tá ok. Eu quero então que esse main application chame a minha assembly Musical Collection. Como eu faço isso? Bem, aqui na main application eu devo ter então uma chamada de referência para esse meu assembly do Musical Collection. Como eles estão dentro da mesma solution, o Visual Studio permite que eu faça uma referência de maneira mais sintetizada e inteligente. Por quê? Eu tenho como fazer uma referência ao projeto que está dentro da minha solution. Se eu clico em Projects, vai aparecer ali o nome do projeto, Musical Collection, né? Dou OK. Então essa referência está agora inserida. Qual é a vantagem disso? Enquanto eu for recompilando esse meu projeto Musical Collection, automaticamente a main application já recebe essas modificações. Eu não tenho que ficar refazendo essa referência, né? Na realidade, ele copia a DLL, mas ele fica escutando se houve alguma modificação ou não para acompanhar essa evolução do meu programa, né? Bem, aqui do meu programa, se eu utilizar a cláusula using, Musical Collection, ele vai, então, utilizar esse meu assembly do Musical Collection automaticamente. E essas minhas duas classes estarão disponíveis. Bem, aqui entra, então,
esse detalhe da nossa aula de hoje. Se for meu desejo restringir alguma classe ou restringir algum método ou propriedade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar o modifier chamado internal. Então eu posso criar aqui como internal um método, por exemplo, load. Bem, o que esse load vai prover então? Ao fazer, vou colocar um void aqui, tá. Ao utilizar o modifier internal, significa que este método só vai estar disponível dentro deste assembly. Se eu fizer uma chamada, por exemplo, da minha classe CD, ele vai estar disponível. Agora, se eu fizer uma chamada externa, o internal não vai estar disponível. Perfeito? O internal serve para que eu tenha acessibilidade a esse método, propriedade ou classe, apenas dentro do assembly que a classe está inserida. Correto? Então, se aqui dentro da classe CD eu criar um outro método chamado add, por exemplo, e nesse momento eu quiser fazer uma referência ao artista, o meu método load vai estar disponível. Você pode ver que aparece aqui um envelopezinho, porque é interno, ele tem um modifier que restringe a esse acesso de maneira interna. Eu consigo acessar dentro da minha classe CD, porque ela está dentro do mesmo assembly que a minha classe artist, né? Fica disponível. Perfeito. Agora veja bem. No meu projeto Main Application, se eu fizer uma referência à minha classe artist, dessa forma, ao invocar a assinatura dos métodos e propriedades da minha classe artist, você pode ver que somente a propriedade name está disponível e o meu método load não está disponível porque ele tem um modifier internal. Então é mais uma forma de proteger esses dados para que você tenha acesso a eles apenas dentro do assembly referido. Ok? Dessa forma, então, estamos começando o estudo dos assemblies que vão ser úteis mais tarde, principalmente na parte gráfica que nós iremos estudar, que é importante, então, o entendimento direitinho de como esses assemblies funcionam. Ok, pessoal? Bem, deem uma olhada mais a fundo, então, dentro dos assemblies, e que o estudo é bastante vasto, mas o Visual Studio tem uma forma bastante simples de se trabalhar com isso, bastante fácil, como estou mostrando aqui nesta videoaula, tá ok? Por enquanto é isso, pessoal, muito obrigado e até logo.